E aí, mano, colei aqui no Parque São Jorge hoje pra gente trocar uma ideia com o Arthur Elias, técnico do Corinthians feminino. O time do Corinthians está com 29 vitórias seguidas, é o maior recorde mundial, contando um feminino, masculino, qualquer clube do mundo. O Corinthians tá no livro da FIFA, é o recorde e tá correndo ainda. Então quando o vídeo postar, pode ser que tenha ultrapassado as 29. Daqui a pouco a gente tá lá dentro pra mostrar um pouquinho sobre o Parque São Jorge. Esse bagulho verde em casa do Corinthians é foda. O verde tá osso. Eu já vim de preto, mano, o cara ainda me dá um bagulho verde. O cara vai me barrar. Tem até cadastro aqui, já entrei tanto. E aí galera, firmeza, a culpa é do juiz quando meu time perde? Tô aqui hoje no Parque São Jorge para entrevistar Arthur Elias, técnico do Corinthians feminino. Obrigado, Arthur, por nos receber. Obrigado à assessoria do Corinthians, ao Corinthians por ceder o espaço. Obrigado pela vinda ao nosso canal Sem Clubismo, Vem Entrevista. É um prazer participar aí. Valeu, Arthur. E para começar, a questão que eu gostaria de entender é como você resolveu ser técnico de futebol, depois ir pro feminino, como que foi assim? Bom, ser técnico de futebol, eu decidi mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos, 18, que foi um pouco depois, um ano depois que eu parei de jogar, né? Eu joguei só nas categorias de base, mas o futebol sempre fez parte da minha vida e eu tinha uma convicção que eu ia seguir no futebol, assim, e eu via, né, uma característica pessoal mesmo, com características para exercer essa função, né? Pela questão, né, da minha, como eu me relaciono, um aspecto um pouquinho de liderança, que eu já exercia, né, um pouquinho nas categorias de base, mas também na minha vida. E eu acho que treinador é isso, né? Você precisa ter uma base de formação humana, pessoal também, para ter sucesso na profissão. Então, e ali eu comecei já no primeiro ano. Então, com 20 anos de idade, a ter um primeiro contato, né? Eu fui treinador de uma equipe de futsal universitário, feminino, né? Primeiro foi feminino, depois alguns masculinos, passei algumas experiências também nas categorias de base masculino, mas depois do universitário, uns 4 anos, 5 anos, eu já consegui montar uma equipe que não era só universitária e que essa equipe já era de futebol de campo feminino. E ali que eu realmente tomei o caminho para trabalhar, ver o futebol feminino como plano de carreira, trabalhar com a modalidade. Então você ficou no feminino, foi essa questão de trabalhar na universidade, na hora de montar o time lá, você montou o time feminino? Ou você pensou assim, vou montar o time masculino, vou montar o time feminino? Eu montei um projeto, na verdade, que era eu aproveitar algumas universitárias da USP e também jogadoras de fora, né, ali que a gente ficou com uma comunidade mais próxima e tal. E jogamos um campeonato que era a Linaf, que era tipo uma segunda divisão na época do Campeonato Paulista, e até a final foi contra o Saad, que era uma grande equipe, né, fez muita história no futebol feminino, o Saad, e a gente conseguiu chegar na final desse campeonato e tal, e ali no campeonato e nos amistosos que a gente chegou a fazer com o Santos, tudo, eu fui vendo o cenário, e aí resolvi realmente fazer, assim, ter um plano de carreira no feminino, porque eu ainda era novo, acho que tinha 24 anos, 25 anos, e aí eu poderia, assim, ou ser um treinador de categoria de base, que nunca foi muito a minha ideia, né, que é um processo diferente, uma metodologia diferente, né, você está trabalhando com formação, né, então eu não chamava muito a minha atenção. Também poderia ter ido trabalhar numa comissão técnica, auxiliar algum treinador, né? Tive uma outra experiência, mas eu queria colocar as minhas ideias em prática, né? Então eu encontrei no feminino uma condição de fazer isso, de conseguir acabar um ano, reavaliar meu trabalho, evoluir de um ano para o outro, e realmente ter uma continuidade crescente, né? Isso a modalidade me deu. Mas com bastante esforço também, foram praticamente aí uns 5, 6 anos sem receber salário, sem nada, só na raça mesmo, mas que valeu a pena, sem dúvida. Um pouco depois disso você chega ao Centro Olímpico e ganha o Brasileiro em 2013, né? Não foi um período muito longo de tempo. Não foi, né? Porque esse começo foi 2006, né?
Mas aqui no projeto que não era profissional. Que não era profissional. Você entrou no profissional em... Então, a ida de lá eu fui pro Nacional, fizemos uma parceria com o Mackenzie, né? Então ali tinha as bolsas de estudo, mas as condições eram assim, treinar das 10 à meia-noite, no campo de terra, lá no fundo do Nacional. Tal. Era complicado também. Trabalhei para Nacional então, não foi fácil, mas como sempre fizemos o melhor para representar bem o clube. Chegamos até a empatar com o Santos naquela época, ganhar do Corinthians com um time bem limitado. E aí depois eu tive o convite da Paula, né, que era a gestora do Centro Olímpico, a médica do Centro Olímpico, a médica Paula. E aí eu conheci a estrutura física e conheci a Paula, o pessoal que estava com ela, fazendo a gestão do Centro Olímpico. E realmente tomei uma decisão acertada, que também, né, o Centro Olímpico ainda não tinha o profissional, e foi uma base da nossa negociação. Falei, Paula, me interessa, mas me interessa também ter o time de cima, a gente posturar aí para conseguir jogar o Campeonato Paulista, as principais competições, porque isso eu sei que vai fomentar o trabalho da base, e a gente vai competir em um nível que me interessa também. Ela aceitou. No ano seguinte o Centro Olímpico se filiou, na verdade teve um processo de vínculo com a federação, né? E que não tinha até então, só tinha a categoria sub-15, sub-17, e a gente abriu depois o sub-13, o sub-20, o profissional. Hoje eu acho que eles estão lá desde o sub-9, né? Tem um 9, verdade. Agora começou o 9, então o Centro Olímpico sempre teve esse caráter e era a principal missão, que era a formação. Mas eu tinha um interesse de ter essa equipe e sabia que ia... Entrou na negociação. Ia ajudar muito nesse processo, e realmente ajudou, porque a gente levou muitas jogadoras de nome, a gente conseguiu alguns parceiros ali com muito esforço, com negociação com a Secretaria de Esportes e tal, e aí então foi de 2010 o Centro Olímpico, esses 3 anos de trabalho. 2011, na verdade, no meio de 2010 a gente chegou, né? 2011 a gente competiu pela primeira vez, fomos vice-campeão já contra o Santos. A gente perdeu ali na melhor campanha, porque ganhamos de 2-1 e perdemos de 2-1. Era um grande time do Santos, um time que vinha vencendo sempre, né? Vinha vencendo bastante. E aí o Santos acabou, e muitas jogadoras acabaram vindo trabalhar conosco, porque o secretário da época, quando o Santos acabou, ele quis, né, de uma certa forma acolher, trazer as jogadoras, tudo. E ali o Centro Olímpico foi se fortalecendo no profissional e na sua principal missão, que é de formação de jogadoras. Quando eu saí de lá, acho que a gente tinha um número assim de 76 convocações para a seleção brasileira, e já com título brasileiro, vice-campeonato da Copa do Brasil, Paulista, enfim, a gente... mas o que eu fico mais satisfeito é que a gente formou muitas jogadoras e formou profissionais também, né? Todos que estão comigo hoje trabalharam lá no Centro Olímpico, né, na minha comissão técnica. Também fizeram parte e me ajudaram muito, né? Todos nós ali, um trabalho em conjunto que teve muito sucesso e deixou um legado, né? Então, todo lugar, a ideia é essa, deixar algo realmente marcante, e como foi depois também, né? No Audax e aqui no Corinthians. Eu ainda continuo achando que foi um título bem rápido para a carreira, em vista de como começou e do que foi feito. Acho que você chegou para ser um campeão brasileiro. Foi o primeiro, né? Quando o brasileiro voltou naquele ano. Não sei e aí foi uma final, foi muito legal. A gente tem ótimas memórias do nível do jogo, porque foi Centro Olímpico e São José naquele momento, junto com a Ferroviária. Você gosta a gente teve muita história lá, muita história, ganhei, perdi, né? Mas o São José sempre fez um trabalho muito bom dentro do futebol feminino. Sempre foi muito duro competir contra o São José, e naquela ocasião as jogadoras da seleção, a maioria estavam aqui, né? O nível técnico muito alto, era praticamente metade da seleção de um lado do outro. Tinha também a Ferroviária, que era muito forte, então dividia nesses 3 times, acho que 80% das jogadoras de alto nível nosso. E um pouco depois você entrou no projeto do Audax com o Corinthians. Como que você foi parar nisso? Como que foi esse começo? E depois, né, do Audax conhecer o nosso trabalho, já vinha um convite para passar para o Audax, para ficar só com o Audax, né, na verdade, e fazer toda a equipe, né, funcionando, treinando lá, né? Mas aí veio juntamente esse interesse do Corinthians, né? Então o Corinthians
eu tive uma reunião aqui e aí expliquei que estava na Audax e aí nessa conversa aí eles falaram, as diretorias conversaram e aí eles acharam por bem dividir investimento, né? Então montar uma equipe só, dividindo investimento e estrutura, o que eu achei que naquela época foi o melhor para os dois, tanto para o Corinthians que estava retomando o futebol feminino depois de 10, 11 anos, quanto para o Audax também, que estava iniciando, era o início, né? E foi dos lados, né? Você ganhou a Copa do Brasil em um ano e a Libertadores no outro. Aí logo no primeiro ano a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente sofreu, né? Como qualquer projeto inicial. A gente teve dificuldades, né, nos campeonatos, mas a Copa do Brasil era o último campeonato, o terceiro do ano, e aí a gente teve sucesso como campeão e aí que nos deu a vaga para a Libertadores do ano que vem, que também a gente carimbou, foi campeão. Enfim, aí de lá para cá, pelo menos um título por ano, a gente está mantendo. Tá indo bem. Em 2018 o Corinthians seguiu o projeto sozinho. Aí você permaneceu aqui junto com o clube e vocês ficaram vice do Paulista e conquistaram o Campeonato Brasileiro. Como foi essa... Tinha um projeto com os dois clubes dividindo. Sim. Como foi essa passagem só para o Corinthians ficar responsável pelo clube? Isso mudou alguma coisa no trabalho? Olha, no trabalho técnico, não muito, foi só uma sequência, né, daquilo que a gente já vinha fazendo. Boa parte das jogadoras, né, vieram com a gente e tal. Mas realmente a estrutura muda, né? Eu não pensei duas vezes realmente, porque a grandeza do Corinthians, a margem que eu sabia de crescimento que a gente poderia ter, né, internamente no clube, o que isso poderia impactar também na modalidade, né, profissionalmente para todo mundo. Então realmente fiquei satisfeito, já esperava até pelos resultados, né, pela relação que a gente foi construindo nesses 2 anos de parceria. Mas quando veio o convite, a gente foi um ano que já no final do ano a gente estava todo dia aqui para organizar, achar o nosso espaço aí dentro do clube, a estrutura onde a gente ia ficar, e a gente já chegou também com, né, um tempo aí de trabalho mesmo na parceria, mas trazendo resultado para o clube, e foi facilitando também a nossa, a gente ganhar cada vez mais espaço, né, e o interesse do clube realmente de investir e de fazer as coisas pelo futebol feminino. Falando um pouco de campo de jogo, o Corinthians às vezes, quando a gente assiste assim, lembra muito, ou lembra não, né? É o que o Guardiola falava do jogo de posições. O time joga muito lá na frente, né? Quando joga muito lá na frente, não que só ataque desgovernado. Vocês fazem um esquema onde o adversário tem uma dificuldade enorme de sair do campo de defesa pela questão de pressão, onde as jogadoras do Corinthians estão posicionadas. Eu gostaria que você explicasse um pouco, pode ser em termos táticos mesmo, como que funciona. A pergunta é porque você não vê isso no futebol brasileiro no geral. E a gente vê hoje o Corinthians fazendo isso no feminino e tendo as vitórias que tem e tudo mais. Enfim, é uma maneira que eu gosto, que eu penso que você consegue se impor muito em relação ao adversário, a hora que você está com a bola, né? Não gosto muito do meu time só ser reativo, né? Eu gosto que meu time proponha, que meu time tenha recursos, né, de formas de atacar diferentes, né? E que elas consigam identificar em relação a como está o adversário, qual o momento do jogo, né? Usar o repertório que a gente tem ofensivo, que quando a gente perde a bola a gente reage muito rápido, isso, né, treinado desde o primeiro dia, todos os dias, e para que a gente recupere essa bola o mais rápido possível e de novo crie uma outra oportunidade. A equipe é uma equipe com mentalidade para construir de forma objetiva, né? É uma equipe que tem sistemas táticos que a gente pode mexer sem perder a mesma identidade de jogo, os mesmos comportamentos, né, que é o que eu digo. A gente tem padrões que independe se nós estamos no 3-4-3, se a gente está no 4-4-2, se está no 4-3-3. Você tem que fazer uma alteração, né? Sim, às vezes. Não, elas entendem bem isso, hoje elas aceitam muito bem, né? Por não ter uma formação, né, no futebol feminino, essas jogadoras não terem muito lastro, né, de tanta variação tática, né, e tomada de decisão, repertório e tal. É difícil essa caminhada para você chegar, né, no nível que a gente está hoje. Precisa ter uma sequência como eu consegui ter, e atletas que, né, sejam comprometidas, que se dediquem, que tenham o perfil também técnico dentro do que a gente gosta, né? Então todas que são contratadas com muito critério.
Então, basicamente, a equipe, essa é a nossa mentalidade, essa é a nossa forma de jogar, de realmente tentar atacar o máximo possível, que o passe ande rápido, que é uma outra questão que aqui no Brasil a gente fica um jogo muito cadenciado porque o passe é lento, né? E a gente tenta acelerar o máximo, né? Pouco tempo com bola e deixando com muita liberdade para criar também. Faço treinos, né, às vezes sem oposição, mas que elas conseguem se concentrar muito bem. Eu digo para elas, pô, isso aqui para transferir para o jogo você está muito concentrado, e concentração o tempo inteiro, né? Então, e aí a gente vai criando muito repertório, elas entendem o todo, né? Então, uma equipe que realmente responde bem, que faz um futebol que me agrada muito, né? Assim, não pelas vitórias, mas pelo desempenho. É o que você diz, assim, a gente tem ali, né, nossa análise, e a média nossa é de 70 e poucos por 72% acho, de posse, e a maior parte dessa posse no campo ofensivo. Quando eu assisto, eu lembro muito, né? Eu acabei lendo os livros do Guardiola, eu lembro muito das explicações dele. Quando eu vejo o Corinthians jogar, eu vejo muito daquilo. É um treinador que você acabou se inspirando ou não? Isso já vinha de antes? Assim, né, o Guardiola é um cara que todo mundo precisa se inspirar nele de alguma maneira. Eu sou totalmente contra o profissional querer reproduzir ou repetir alguma situação que é de uma outra esfera, de um outro cenário, né? Mas você precisa pegar ideias, pegar algumas ações que as equipes fazem, né? E que pode trazer para o seu dia a dia. Você vai se adaptando, mas assim, o Guardiola, por exemplo, ofensivamente é um cara que realmente dá para pegar bastante coisa, assim como outros treinadores também. Mas a gente não joga igual o Manchester City, né? E nem como o Barcelona jogou. Tem alguns princípios assim que lembram as explicações. Que tá aí, né, cara? O futebol tá aí pra todo mundo estudar. Foi o Guardiola que criou também, desde a época do WM lá, já utilizavam algumas coisas. Então. O importante é ser algo que tá na sua cabeça, e você tem alguma dificuldade de transmitir aquilo, e principalmente que aquilo não se reproduza em um bom futebol, que seja eficiente, né? Então, o mais importante é você conseguir transmitir aquilo as ideias que você tem, mas que a construção disso é feita com as jogadoras, né? As jogadoras precisam se sentir confortáveis, o repertório vai ser muito da equipe, vai ser muito em função delas, né? Do que elas vão conseguir fazer. Então, isso a gente tem um trabalho com atletas que eu cobro muito isso, a comunicação, a participação, e elas têm respondido cada vez mais, e isso enriquece, né? Faz quem está lá dentro do campo, que é quem vai ganhar o jogo, jogar de forma alegre, né? E bonito, e eficiente. O futebol que o brasileiro sempre gostou. E hoje, até vou perguntar a sua opinião, num geral, isso contando masculino e feminino. Você vê uma dificuldade do futebol mais alegre, mais bonito aqui no Brasil? Para ficar mais fácil de propor o jogo, né? A gente tem muita reação. O alegre que a gente diz é assim, o jogador, você vê que ele está à vontade no campo, né? O jogador à vontade no campo, né? Não tá concentrado, porque hoje, se você não tiver concentração, né, o jogo é muito rápido. Você perde as disputas, mas você deixa de tomar a melhor decisão também. Você precisa estar altamente concentrado. Mais que esteja concentrado, mas também esteja com um semblante tranquilo, esteja, né, fazendo aquilo com todo amor, com prazer, né? E eu vejo hoje uma dificuldade, sim, porque acho que o que é proposto, muitas vezes é proposto um trabalho para uma equipe pensando muito na parte defensiva, né? Então a gente pensa em não tomar gol do que fazer o gol, e o objetivo do futebol sempre foi fazer o gol, esse é o principal objetivo, né? Eu penso assim, mas também entendo que isso não é uma questão só dos treinadores. Sim, isso é uma questão que é o que se discute hoje muito, a gente nem precisa entrar tanto a fundo nisso, mas o cenário do futebol brasileiro, que é de uma pressão absurda, uma tomada de decisões totalmente incoerentes, não tem sequência de trabalho, e realmente... A defesa é mais fácil de ser treinada? Com certeza a defesa é mais fácil de ser treinada, com certeza, né? Agora, você também precisa saber defender bem. Se você souber defender bem e realmente aproveitar os espaços que quem está te atacando oferece de forma
né, eficiente, dá certo. No futebol tem muitas maneiras de alcançar o resultado. Cada um faz do jeito que acredita, do jeito que acha que é mais eficiente para o seu time, para o grupo que tem. Então eu não tenho nada contra outra mentalidade de trabalho, outra metodologia, né? Nada contra. E acho que o interessante é isso. O desafio para eu, como treinador, é enfrentar equipes que jogam diferentes e saber que a gente tem um padrão de jogo, mas que a minha jogadora precisa, naquele momento, em situações que são distintas, tomar a melhor decisão, né? E ela está preparada para isso, para que a gente tenha êxito todos os jogos. Bem, falando sobre ser eficiente, sobre conquistar jogos, hoje o Corinthians está com 29 vitórias consecutivas, está indo para o Guinness ver se vai entrar no nível ou não, porque o Lyon está reclamando lá de uma vitória que eles tiveram na prorrogação, mas a FIFA já parabenizou o Corinthians por essas 29 vitórias seguidas, que até então é a maior sequência de futebol mundial, contando masculino e feminino. Como que vocês, né, você, o grupo de atleta, o grupo da comissão técnica, como vocês estão enxergando isso? Estamos aproveitando, né? Acho que é um momento especial, é um momento legal, é uma marca expressiva, né? Então, tá todo mundo feliz com o que a gente tem feito, né? Mas também a gente tem um pezinho muito no chão, porque a gente não ganhou nada, né? Os nossos objetivos, nunca a gente traçou alguma meta de recorde, nem sabia disso, né? Bem, quando confirmada a nossa entrevista, eu abri um pouquinho pro pessoal, acaba no Twitter, no Instagram, que me acompanhava na época da federação, não é muito também, mas uma amizade outra que a gente estava fazendo, de eu cobrir o futebol feminino. O @SCCPscouts é um perfil que acompanha tanto masculino como feminino, é bem legal, eles trazem bastante coisa tática sobre os dois times. Conheço. Eles te perguntaram sobre uma resposta que você deu um tempo atrás sobre o Sub-18, que você citou que o time precisava jogar mais, só que na época estava comparando justamente porque as meninas estavam jogando um dia sim, um dia não. Eles queriam entender melhor essa sua resposta, que jogar mais era no tempo mais espaçado ou era colocar mais partidas nesse tempo curto? Não, o que eu respondi foi o seguinte, e a minha visão sobre esse assunto, né, teve uma repercussão grande no sentido de, é desumano, as meninas têm pouco tempo para recuperar entre um jogo e outro, jogar dia sim, dia não, né, então houve muita crítica nesse sentido, né. Só que a minha visão na categoria de base, falta lastro, falta jogar mais, né? Quando você faz uma competição que, em vez de jogar dia sim, dia não, você vai jogar a cada 4 dias, e é uma competição, né, com esse caráter que todas as equipes estão hospedadas e se alimentando todos os dias e tal, ou seja, tem um custo para isso acontecer, né? Então você vai estender a competição, né, e que isso vai gerar um custo aí, sei lá, eu diria uns 1.7, 1.8 aquilo que está sendo gasto, né? O que eu disse se a CBF tem esse recurso para destinar, eu acho que para a formação da jogadora é melhor jogar mais. Então, para mim, assim, poderia guardar esse dinheiro e fazer uma outra etapa, ou seja, fazer mais jogos, enfim, precisa de um estudo, não acompanho muito bem exatamente como foi distribuído, mas eu sei que foi uma série lá, a primeira fase, depois a segunda fase, né, que já vai decidir e tal, ou seja, o número de jogo pequeno, o número de jogos, então essas meninas precisam vivenciar mais. Então o que eu sugeri foi, pode jogar dia sim, dia não, e o ideal é jogar até mais. Só que aí você aumenta o número de atletas inscritas, ou seja, você oportuniza que mais jogadoras, cada comissão técnica roda o seu elenco, né? Jogadoras, existe até regra na categoria de base para fazer isso, né? Quando na iniciação lá embaixo, muitas regras para estimular isso, para maior número de participação, que participem mais jogadores, mais atletas, daquele momento que é um momento único, cara. E a outra coisa que eu achei ruim foi que foi uma paulada atrás da outra, e a gente esqueceu também de valorizar no sentido de ser a primeira competição, né? E aí o que a gente tem que cobrar é que tenha mais jogos, né? Porque para as jogadoras isso é inesquecível, cara. Elas estão jogando pela primeira vez no campeonato nacional, representando grandes clubes. A gente trabalhou com a base, acabei de dizer aqui que no Centro Olímpico as jogadoras jogavam 2 vezes no sábado e 1 vez no domingo. Era assim, jogava campeonatos, às vezes campeonatos, claro, com 35, né? Não era dois tempos de 45, mas aí eles rodavam muitas jogadoras, as meninas, viviam aquilo mesmo o tempo inteiro,
Sabe, a gente está falando de formação, né? Quando você está lá em cima, no alto desempenho, é claro que um intervalo desse prejudica totalmente a qualidade do jogo. A gente precisa criar um produto, né? A gente precisa realmente ter esse cuidado quando a gente está falando de alto rendimento. Agora, de formação é você pesar o que é melhor, é isso. Elas vão jogar mais ou elas vão jogar em um intervalo maior, né? Eu prefiro que mais jogadoras participem, que o time rode e que tenha mais jogos entre clubes grandes como teve aí no Brasileiro porque o jogo faz muito parte da formação. E essas meninas não podem ficar só treinando e jogarem 6 jogos ou 8 jogos, 10 jogos no ano, é muito pouco. Elas têm que jogar muito mais jogos no ano. Nossa. Tinha mais perguntas, assim, mas para não ficar tão extenso, eu separei só mais uma, que é da @Andrela77. Aí ela pergunta um pouco sobre a preparação para a Libertadores deste ano e se tem algum outro time que você encare assim como um principal rival, ou um principal time da Libertadores, algum time que você possa citar que vai estar disputando esse campeonato como que seja uma grande força. Bom, a preparação está sendo jogar o Campeonato Brasileiro e jogar o Campeonato Paulista, né? A gente não tem outra alternativa, então o foco está nessas duas competições. A gente gostaria de fazer uma preparação mais adequada para enfrentar a altitude, né? Porque não é tão alto assim, pelo que a gente estudou e na verdade foi atrás ali de das equipes que vão jogar lá em Quito. Alguns atletas sentem, né? Não são todos, mas o ideal seria chegar com uma antecedência muito maior, né? Enfim, mas a gente chegando no nosso objetivo de chegar nas finais do campeonato, a gente não vai ter nem esse tempo de fazer qualquer tipo de planejamento desse tipo. Tem uma questão de suplementação, algumas coisas que a gente está se programando para a altitude. E a preparação é isso, a equipe está jogando, acho que a gente vai chegar lá com um bom nível de jogo, mas realmente com um acúmulo grande, e vamos mudar a chavinha aí depois do último jogo aqui para pensar na Libertadores. Eu acho que vai ser a Libertadores mais competitiva de todas, são 16 equipes, né, pela primeira vez. O futebol feminino cresce em todos os países, né, já visto que o ano passado a equipe colombiana foi campeã, e acho que a Colômbia, as 3 equipes são equipes fortes. Não são definidas ainda, né? Não, os outros 2 não, né? O Atlético Huila campeão sim, os outros 2 ainda, tanto da Colômbia quanto do Equador. E difícil, porque depende do chaveamento, se a gente cair também, a gente sabe que vai enfrentar uma dificuldade, um estilo de jogo diferente que a gente conhece, né, por participações anteriores. Mas que não tem como ser diferente agora, concentrar no Paulista, concentrar no Brasileiro, né? A gente está nas 2 semifinais, o Brasileiro aí na boca para jogar contra o Flamengo, então a equipe tenho certeza que vai chegar bem preparada para qualquer adversário que vier. O chaveamento deve sair em breve aí, acho que até o final do mês a gente já vai saber direitinho os nossos adversários. Sabendo deles, a gente vai estudar um pouquinho mais detalhadamente. Beleza? E já a parte final agora é o de primeira. Eu falo uma frase, é uma pergunta, você responde, pode ser também numa frase ou numa palavra, da maneira mais fácil para você. Piar na seleção brasileira. Uma palavra? Se você quiser uma palavra, pode ser uma frase também. Eu achei uma escolha acertada. A gente falou do Guardiola antes, mas no começo da sua carreira, um técnico que você se inspirava? Tele Santana. Pouco antes até, né? Você também já falou sobre isso, não sabia que ia entrar nesse assunto, mas o que é o futebol bonito? Futebol bonito é onde você vê que os jogadores estão à vontade dentro do campo, fazendo o melhor deles e sendo eficiente, buscando o gol a todo momento. Top 3 técnicos do Brasil, considerando as 2 categorias, está Arthur Elias? Não tem essa pretensão, e isso eu deixo pra vocês aí. Certo, Arthur. Muito obrigado mais uma vez por nos receber, pelas palavras. E eu tinha esquecido, de verdade. Obrigado aí, a direção. Essa aqui é a Fenômena, a bola fenomenal. Então sempre quem vem aqui dar uma entrevista, ela dá uma assina pra gente, se você puder. Onde você quiser, em qualquer espaço aí. É a bola do Paulistão, você já está acostumado com ela. É a mesma do Paulista, só que sem os
os adereços. Legal. Ah não, tá com bastante espaço ainda. Tem que esperar lotar. Tá aí, Vini. Valeu. Arthur Elias, técnico do Corinthians. Obrigado, Arthur. Valeu, obrigado. Sucesso aí pro programa, tá? Obrigado. É isso, gente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. As redes sociais vão aparecer aqui embaixo, segue a gente lá. Isso eu já estava acostumado a fazer, depois só começou a baixar o vídeo pra vir, é isso mesmo? Pegando detalhe aí? Tô falando pra caralho, né? Pode falar, você vai ganhar dinheiro com isso?